Oi, testando, vamos ver se isso aqui ficou bom, se isso aqui vai ficar bom. Bem, como eu prometi para algumas pessoas faz já um tempinho, né? Eu ia falar um pouquinho sobre a unificação italiana e a unificação alemã. A prova já é amanhã, né? Ih, professor, você veio um pouquinho atrasado. Atrasado não, porque você tinha que ter estudado já antes, desde cedo. Então não me venha com essa conversa. Mas vamos lá. Eu tinha preparado umas coisinhas aqui, eu tinha pensado em fazer algumas coisas tipo bandeira, nomezinho, mapa e tal, mas meu Deus do céu, fala sério. Não. Então é o seguinte, rapidinho. Unificação alemã, unificação italiana. Ambas no século XIX e ambas deram passos para o que vai ser no século XX, a Primeira Guerra Mundial. Antes de existir Itália e Alemanha, existiam vários pequenos reinos. Vamos falar um pouquinho da italiana, tá? Um pouco antes. A unificação italiana foi feita porque alguns pensadores republicanos, liderados por um cara chamado Mazzini, tá? Queriam formar uma grande república dos povos italianos. E para isso, eles queriam conquistar certos territórios no norte da Itália que estavam sob o domínio dos austríacos. Bem, como esses caras não tinham muita força, eles precisaram se aliar não a republicanos, mas a monarquistas. E o reino piemontês de lá da Itália era o que tinha mais força nessa época. Então, essa galera vai se unificar com esse reino, certo? E vão tentar tomar os territórios do norte da Itália, que estavam sob o controle dos austríacos. E dá certo. Então, o primeiro passo da unificação italiana é quando os republicanos, junto com o reino piemontês, se unem contra os austríacos e tomam os territórios no norte e no centro da Itália. Ao sul da Itália, tinha um outro cara chamado Giuseppe Garibaldi, que vai vir aqui para o Brasil depois aprontar. Safadinho. Ele, então, também, em meio de lutas com o exército dos Camisas Vermelhas, toma os territórios no sul da Itália e unifica a Itália em 1859, certo? 1859 é a guerra contra os austríacos, então no norte. Certo? E em 1861, já depois que o norte, com o Mazzini, os republicanos e o reino piemontês ganharam da Áustria, e o sul, com Garibaldi, dominou as regiões no sul da Itália, e mais tarde, em 1866, o reino de Veneza, e em 1870, o reino da Itália, se unificam e formam em 1870 o reino da Itália sob o comando do rei Vítor Emanuel. E aí, essa é a unificação italiana, bem resumidamente. E só para a gente lembrar, ficou marcado que o norte da Itália era mais rico do que o sul da Itália. O norte da Itália era industrializado e o sul da Itália era agrícola, tá? Bem, como eu falei para vocês, eu ia preparar um negócio assim, uau, que legal, vamos fazer uma transição, e vamos agora falar sobre a unificação alemã, mas não, eu não fiz nenhum negócio e tal, dá mó preguiça fazer isso, e eu tô com o negócio segurando aqui o celular, para não cair, não sei o que, olha que legal que eu ganhei, professor, nota 10, sou eu, nota 10, não esperem nota 10 esse ano, eu prometo a vocês. Bem, beleza. Unificação alemã é o seguinte, a unificação alemã se dá com as ideias de um pessoal que tinha um pensamento chamado pangermanismo. Eles queriam juntar todos os povos germânicos. E os povos germânicos eram povos pra caramba. Existiam dois grandes povos germânicos, os prussianos e os austríacos. Quem estava com essa ideia mais forte de pan-germanismo eram os prussianos. Mas eles não estavam muito afim de juntar com os austríacos, porque os austríacos eram poderosos. E, gente, um cara poderoso, quando quer o poder, ele vai tentar dominar gente mais pobre, gente mais fraca. Fraca politicamente, fraca militarmente. Então, o pan-germaníaco iniciado pelos prussianos não envolvia inicialmente compartilhar o poder com os austríacos, certo?
Aí eles vão e criam, em 1834, os prussianos, a União Aduaneira. União Aduaneira é o seguinte: no norte, que hoje em dia é o norte da Alemanha, existia o reino da Prússia, espalhado por uma boa região, e vários pequeninos reinos ali, incrustados ali naquela região do reino da Prússia. E aí, o que é a União Aduaneira? Os produtos desses lugares serão comercializados de um lugar para o outro sem pagar taxas de alfândega. Sabe quando você manda seus tios trazerem aquele monte de coisa dos Estados Unidos e tal, aquela muamba mesmo que você está querendo comprar, porque aqui no Brasil é mais caro. E é mais caro por quê? Porque se paga taxas de impostos. Eles vão quebrar esse negócio, não vai ter mais taxa de imposto, certo? E aí vai ser criada em 1834 a União Aduaneira. Passa-se o tempo. Em 1861, sobe ao trono da Prússia o rei Guilherme I, que vai ser censurado pelo primeiro-ministro Bismarck. Bismarck era o fodão, certo? Ele era o cara, ele se achava. E ele dizia: senhor rei, nós temos o condição de fazer união de todos os territórios sob o domínio da Prússia e fazer a grande pan-germanismo dominando a Prússia sobre todos os países. E o rei da Prússia, Dom Guilherme, fala assim, tem o mesmo sotaque porque é tudo prussiano. Oh, Otto von Bismarck, eu gostava muito desta ideia, eu quero fazer isso, vamos comer chucrute juntos. E aí, o que acontece? Eles vão e fazem essa união aduaneira. Essa união aduaneira, então, se tornou a base para o que vai ser a ideia do Bismarck. Olha, já não pagamos mais impostos e tal, e vamos dar mais seguimento ao domínio dos germânicos sobre todo o território. Neste momento, em 1864, no reino da Dinamarca, algo de podre no reino da Dinamarca, isso é Shakespeare, ocorre uma guerra de sucessão de trono em dois ducados. Ducado era uma região que era dominada por um duque. Então, ducado é de duque, condado de conde, comarca, marca é de marquês. Então, tinham dois ducados na Dinamarca que estavam em disputa territorial de sucessão de trono. E a Prússia, então, aproveita este momento e agora percebam como os poderosos são. Eles vão entrar em contato com a Áustria. Por quê? Porque para uma guerra, aí vale a pena eu me aliar com alguém que é poderoso. Numa guerra não vou me aliar com o pobre, né? Com o fraco. Numa guerra contra a China, os Estados Unidos não vai se aliar com Bangladesh, vai se aliar com um país poderoso, né? Então, eles vão se aliar. Aí vai ser mais ou menos assim. Alô, é da Áustria? Aqui é Bismarck, da Prússia. Sim, nós não somos amigos, eu sei. Mas nós precisamos juntar nossas forças para derrotar o Ducado de Dinamarca. E vocês devem lutar com nós. Essa é a Guerra dos Ducados. E a Guerra dos Ducados, ela vai ser realizada em 1864 e vai terminar em 1866 com a vitória da Prússia e da Áustria. Mas a Prússia não estava nessa de brincadeira. A Prússia vai chegar e vai falar: nós precisamos tomar de volta aqueles ducados para o Prússia. E dizer para a Áustria: danem-se, caiam fora daqui, a ajuda já foi bem-vinda, não precisamos mais de vocês. E de fato, em 1866, a Prússia chega para a Áustria e fala: acabou a historinha, agora a guerra entre nós dois e nós vai pegar o território ali da Dinamarca. Falou, meu irmão? Tá ligado, parceiro? E começa a guerra da Prússia contra a Áustria, em 1866. Adivinha quem está apoiando a Prússia? A Itália. Estava com aquela guerra, lembra? A Itália querendo os territórios da Áustria, né? Então, ocorre essa guerra, a Prússia vence a guerra contra a Áustria. E a Itália fica: nós ajudamos a Prússia, se prepara para a aliança que vai ter na Primeira Guerra Mundial. E aí, depois disso tudo, Bismarck fala: só falta um ponto agora. Falta dominarmos o sudeste da Alemanha para fazer a Alemanha. E aí ele vai entrar em uma guerra em 1870 contra os franceses que tinham território, a famosa Alsácia-Lorena, e vai ter essa guerra
Franco-Prussiana em 1870. Em 1871, essa guerra termina com a vitória prussiana sobre os franceses e, enfim, se forma o Estado alemão, que vai vir aí Primeira Guerra Mundial já já para a gente ver como vai ficar essa história.